a guiança do Espírito Santo e a metafísica dos bloqueios à realidade. Espiritualidade na prática. O que é entregar ao Espírito Santo em única instância? Existe entrega de alguma coisa ao Espírito Santo? O que o autoconceito pode entregar ao Espírito Santo? O que é a reconexão com o Espírito Santo? Entregamos mesmo ao Espírito Santo ou ao autoconceito espiritualizado? Em única instância, o que é a guiança do Espírito Santo? O convite é aceitar em única instância a guiança do Espírito Santo. Para que o observador na consciência possa colocar a metafísica da guiança na prática, é importante direcionar o foco a perceber as expectativas em relação ao que é ser guiado pelo Espírito Santo. E, para tanto, precisamos observar e aceitar a armadilha das expectativas do autoconceito. O autoconceito é a fonte das crenças que sustentam a ideia de limitação, de falta, que conduz ao senso de escassez, que direciona a personalidade para as experiências de rejeição. E assim, o pensamento de separação é reencenado no nível da consciência, no nível metafísico, ou seja, além do físico. É por isso que nada está acontecendo em você e no mundo. Todas as experiências aparentemente físicas ocorrem no nível da consciência, que decide ser ciente como existência na mente errada ou na mente certa. O sistema de pensamento da separação, o ego, ou na resposta de Deus ao efeito da diminuta ideia, o Espírito Santo. E que torne-se claro que nenhum deles é uma entidade ou um ser à parte de outro ser. Ambos são formas de pensar. Uma forma é um equívoco de existência e a outra, o elo de comunicação com a existência. Em ambos os casos, essa comunicação não é individual, ela é sempre compartilhada pelo sistema de pensamento escolhido para a autoidentificação de existência. Ou todas as consciências são o Espírito Santo em comunicação com a realidade, e a resposta desta comunicação é a unidade, o Cristo e a totalidade, ou todos sentir-se-ão a separação e seguem o currículo e o roteiro dessa ideia: a culpa, o medo, a punição e a morte. E é por esse motivo que ter claro que as expectativas são parte do roteiro da separação fará total diferença em aceitar ou rejeitar a guiança do Espírito Santo. Assim como são dois sistemas de pensamento aparentemente disponíveis para as consciências, há também apenas dois roteiros a cumprir. O de despertar como o Espírito Santo, desvanecendo-se da ideia de indivíduo, ou morrer no roteiro da separação para que a consciência possa ter a percepção ilusória de eternidade através da ilusão do tempo. Onde estão as suas expectativas? É possível ter expectativas e despertar? É possível ter expectativas e conectar-se com o Espírito Santo? Guiança é disponibilidade. E há disponibilidade nas expectativas? As expectativas são sempre subjacentes às frustrações, e assim um ciclo interminável até que se despertem da função delas. Manter a consciência imaginando que houve algo e agora haverá algo. Percebam pela lógica. Quantas expectativas criamos sobre alguém que acabamos de conhecer? Sobre os nossos amigos, nossos familiares, sobre as pessoas do trabalho, os chefes. Quantas expectativas temos em alcançar aquelas metas, para aqueles sonhos bem elaborados na nossa mente, para aquele momento com determinada pessoa? Pois é, precisamos estar atentos ao que são as nossas expectativas. A expectativa, em última instância, é um planejamento. E planejamento é futuro, e um futuro baseado em frustrações passadas. Expectativa é planejarmos uma pseudo-vida que se tornará melhor em algum instante que não é agora. E onde o Espírito Santo atua? Apenas no agora, no instante santo, e jamais no futuro santo.
Expectativas refletem crenças, sensações e medos da consciência identificada com o roteiro da separação. Um cenário mental para a felicidade através de metas de um eu separado. Para isso, incluímos neste cenário pessoas, objetivos, situações e circunstâncias que estão fadadas a não acontecer. O Espírito Santo é uma decisão de reconexão com Deus no agora. Onde há expectativas, jamais haverá guiança, pois não há confiança no Verbo de Deus. A separação não foi possível. O Espírito Santo é o encontro da consciência com a realidade, o instante santo. Por isso, o instante santo não ocorrerá enquanto a consciência quiser a paz para o seu personagem. Essas expectativas refletem o tomador de decisão alinhado ao autoconceito espiritualizado, perdido em pensamentos mágicos que sustentam as expectativas de que daqui a pouco será diferente. Assim que essa situação ruim passar, estarei em paz. Isso é medo e não confiança, é separação. E como obter a guiança do Espírito Santo imerso em um sistema de pensamento oposto à realidade que ele é? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. O que é a mediação entre as ilusões e a verdade? É o discernimento. E o discernimento entre as ilusões e a verdade pode ocorrer no futuro, nas expectativas. Ou a consciência está no passado imaginando ser o presente, tentando corrigir as suas frustrações individuais. Discernir entre ilusões e verdade é aceitar a expiação. O dano à criação de Deus não ocorreu porque Deus não deu significado a pensamentos que não são a sua imagem e semelhança. E isso é sempre agora, o mesmo instante, o mesmo verbo de Deus. Todas as vezes que o observador está buscando a orientação para livrar-se de algo que classifica como ruim, ou para manter algo que interpreta ser o bom, está envolvido em suas expectativas. Está dizendo que algo à parte de Deus existe. Ilusões, não percebidas como ilusões, são ídolos, não importa a forma. E deste lugar a consciência estará fugindo de frustrações, as escondendo em expectativas. A esperança de mudança, de que algo ocorra, mude ou se altere para a paz acontecer no eu. No nível metafísico, a consciência permanece identificada com a separação. Um eu em espera de algo. Novamente, é preciso tornar o perdão completo como um hábito do observador. A paz é Cristo e nada além de Cristo é real. Não há guiança em expectativas de guiança. A condução de uma mente certa só ocorre na confiança da imutabilidade da criação e não na expectativa de mudança. É na certeza de que a realidade não mudou. O Espírito Santo é uma mudança na oração, do medo para a unidade do Cristo. Nas expectativas, estamos planejando uma mudança de vida através de um conteúdo que só existe em nossa própria mente. Essa é uma arquitetura de engano elaborada pelo ego que se alimenta do conflito e da separação travestido de perdão. Então, vamos pensar em última instância. Como isso pode acabar sem sofrimento ou sem uma nova frustração? A experiência humana é uma fonte interminável de expectativas. Criamos histórias irreais na nossa mente para com tudo e todos. Neste lugar, o autoconceito ainda é o tomador de decisão, inventando um roteiro de espiritualização de pensamentos. Ser guiado pelo Espírito Santo é apenas uma mudança da realidade. A guiança é uma decisão pela reinterpretação através do eu e não de coisas. Abandone as expectativas. Uma vez que você tem abandonado as expectativas, você aceitou a guiança. Ser guiado é aceitar que Cristo permanece imutável neste instante em que me sinto incompleto. Então, tudo o que acontece nos satisfaz.
O que quer que seja, saberemos que vem de um convite para despertar para o amor de Deus. Se aceitarmos um pensamento que não perdoa, ele será rapidamente substituído pelo reflexo do amor. Então existe entrega de alguma coisa ao Espírito Santo? O que o autoconceito pode entregar ao Espírito Santo? Podemos encerrar com uma oração. Entrego o futuro nas mãos de Deus. O passado se foi, o futuro ainda não existe. Agora estou livre de ambos, pois o que Deus dá só pode ser para o bem, e aceito só o que Ele dá como o que me pertence. Inspiração: um curso em milagres.